Hoje sobre áreas, né? Eu não vou entrar em contexto do que é, mas sim como calcula, tá? Então, você tem várias figurinhas: quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo. A forma do quadrado, lado elevado a 2, do retângulo, Belo Horizonte, base e altura, paralelogramo também, Belo Horizonte, base e altura, e a área do triângulo, metade de Belo Horizonte, base e altura dividido por 2. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você saber que você vai usar os números que estão aí, né? Por exemplo, a área do quadrado normalmente isso é dado um número. A área do retângulo é dado no mínimo 2. Do paralelogramo também. Aí você fala, professor, mas por que você colocou 3 números no paralelogramo? Só para ver se vocês ficam espertos qual que você vai usar. A do triângulo também é dado no mínimo 2. Professor, por que você colocou 4 números? Só para saber se você vai descobrir qual que você deve usar. Então a área do quadrado, sempre escreva fórmula, substituição, resultado. No mínimo 3 linhas. Não coloque direto, tá? Porque senão vai atrapalhar vocês na hora de vocês revisarem isso. Então, a área do quadrado, base, ou melhor, lado, elevado a 2. Então, 6 elevado a 2. A área do quadrado, 6 vezes 6, 36. Tome cuidado. Se aqui for centímetros, centímetros quadrados. Se for quilômetros, quilômetros quadrados. Assim vai indo. Eu não estou colocando unidade nenhuma, porque é só 36. Mas se eu colocar um M aqui, 36 metros quadrados. Tudo bem? Eu já vi questões que colocam no gabarito 36, sem nada, 36 M ao quadrado, 36 M. Só para confundir vocês. Aqui, por exemplo, a área do retângulo, base vezes altura. 5 vezes 3. A área do retângulo igual a 15. 15 o quê? Se não tem nada, é nada. Mas se aqui tiver centímetro, aqui tiver centímetro, 15 centímetros quadrados. Outra coisa também para vocês ficarem espertos, todos vocês. Não vá feito louco multiplicar. Oxi, professor, mas você fez aí, tá certo. Mas antes de sair feito louco fazendo a conta, veja se a unidade é a mesma. Se aqui está centímetro, aqui está centímetro, beleza, multiplica. Se aqui está metro, beleza, multiplica. Mas se aqui tiver metros, aqui centímetro, você vai ter que converter uma delas. Não pode multiplicar M em centímetros. Estão entendendo o que eu estou falando? Se aqui tivesse 5 metros e aqui 3 centímetros, eu poderia fazer 5 vezes 3? Poderia? Sim. Poderia? Não. Poderia. Ah, por que não, professor? Que aqui está metros, aqui está centímetros. Eu só posso fazer, né? Quando os dois têm a mesma unidade de medida. Tem muita gente que cai nessas pegadinhas, feito o quê? Feito Derek. Patinhos. Feito patinhos. Boa, né? Foi boa essa. Isso é um pato? Que isso? Pato fumante. Meu Deus! Ainda cagando. Cai feito patinho nessas pegadinhas. Então, aqui, de novo, paralelogramo. Base e altura dividido por 2. Aí você tem que descobrir quem é a base e quem é a altura. Então, aqui, quem é a base e quem é a altura? A base é quanto? 6. E a altura? 4. E agora? 3. Qual é a altura? 3. Ah. Daqui, do ponto mais alto até o chão. Certo? Para as pessoas em altura, pense infante, do alto até o chão. 6 vezes 3. Aí você multiplica e seja feliz. 18. Ah, 18 o que, professor? Se aqui tiver milímetro e aqui milímetro. E assim vai indo. Se aqui tiver milímetro, aqui centímetro, o que a gente faz, produção? Transforma. Transforma um deles. Certo? Faz um. Hoje eu tô bom de piada. Faz o quê? Boa essa, né? Isso. É um robô. Transforme-se. Transforma. Ó, de pneuzinho, ó, de pneuzinho. Certo? Então faz um transforme-se. Ok. Agora, quando chega no triângulo... Ah, um detalhe importante que eu não falei aqui, mas vou falar para vocês agora, que é o seguinte. Aqui, eu estou dando um número... Hoje eu estou como artista, hoje, né, gente? Não sei se vocês estão vendo o desenho, mas vou fazer outro desenho aqui bonito. Mão com deficiência. Não sei
se dá para enxergar isso. É uma boca. Aqui eu estou entregando os valores de mão beijada. Certo? De mão beijada. Então eu estou entregando para vocês os valores de mão beijada. Mas eu vou falar para vocês o seguinte. Normalmente nesse tipo de exercício, eles nunca dão altura de graça assim, de mão beijada. Certo? O que eles fazem? Joga um valor aqui para vocês. E vocês têm que usar Pitágoras para calcular a altura. Na maioria dos exercícios, você tem que aplicar um Pitágoras aqui no meio para calcular essa altura. É muito difícil dar essa altura de mão beijada para vocês. Certo? Aqui a área do triângulo, base, altura de por 2. Aí você pergunta, professor, por que você desenhou 3 triângulos? Pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por que desenhou 3 triângulos? Porque nós temos uma altura que pode estar dentro, uma altura que pode estar em cima do lado do triângulo e uma altura que pode estar fora. Então perceba que você tem 3 tipos de triângulos aqui. Altura dentro, altura em cima, altura fora. E aí você tem que saber usar essas alturas. Então, como é que varia neste caso aqui? 10 vezes 3 dividido por 2. Isso, bases, altura dividido por 2. 10 vezes 3 dividido por 2. Eu não vou resolver aqui, mas é 10 vezes 3, 30. 30 por 2 é 15. Tá? Como é que eu faria esse? Isso, 4 vezes 3 dividido por 2. Professor, se eu fizer 3 vezes 4, tá certo? Tá, mano, mas é melhor acostumar a escrever base primeiro, tá bom? 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 2 por 2 é 6. Como é que eu faria esse? 6 vezes 7 dividido por 2. Aliás, tá faltando um número aqui. Eu coloquei aqui. Não dá pra saber se aqui é do 7, tá? Vou colocar aqui um 8. Não, não pode ser 7. Um 5. Vai, agora sim. 6 vezes 5 dividido por 2. Isso. 6 vezes 5 dividido por 2. Para quem não enxergou, 6 vezes 5 dividido por 2. Lembrando que eu falei? Às vezes tem altura que não é dada de mão beijada. Aí você tem que utilizar termo de Pitágoras, alguma coisa assim. É o mais comum termo de Pitágoras você descobrir. E normalmente ele é um cateto, né? Ele não é hipotenusa. A altura normalmente vai ser um cateto. E muita gente só sabe calcular hipotenusa termo de Pitágoras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês de casa também? Muita gente só sabe calcular hipotenusa. Quando pede o cateto do triângulo, morreu. O cara não consegue resolver. Tome cuidado com isso. Então valeu, galerinha. Até mais. Valeu.